Começa agora o ACS na TV versão Movimento ODS, onde temos o espaço de conversar sobre sustentabilidade. Hoje no nosso sofá está Eduardo Heron, que é o diretor técnico da Secafé. Nós vamos, obviamente, conversar sobre café. Uma das preciosidades da Associação Comercial, né? Somos o berço, né, da classificação do café. Muito obrigada, Heron, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber. Você que aqui nos bastidores nos contou a sua história antiga com a Associação Comercial, muito inspiradora. Muito obrigada por ter vindo. Para começar a nossa conversa, é claro que a gente está falando de sustentabilidade. Café é uma planta, né? Então, uma planta, para que ela floresça, para que ela nos traga o fruto que esperamos para a segunda bebida mais consumida no mundo, ela precisa de estrutura natural. Então, o que você tem para nos contar dessas questões climáticas, como que isso vem afetando o agro em relação ao café, à produção de café, e quais são as condições naturais, de recursos naturais, que o café precisa para crescer saudável e chegar na nossa xícara? Andréa, primeiramente eu quero agradecer o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui participando do programa da CS. O tema da sustentabilidade é realmente um tema muito desafiador. Nós temos a nossa diretora de sustentabilidade, que estava mencionando há pouco, a Silvia Pisol, que ela é realmente Precisamos trazê-la também. Sem dúvida, ela é uma pessoa muito preparada, capacitada e a gente vem fazendo um trabalho no Secafé justamente atento às tendências de mercado, né? Hoje nós sabemos que a pauta da sustentabilidade hoje é o que vai ditar hoje as regras de comércio mundial. Com relação à sua pergunta, o café, ele realmente, como todo produto tropical, ele tem que ter condições climáticas adequadas. O Brasil, a gente sempre costuma dizer que o Brasil é um país privilegiado, porque ele tem condições climáticas e de solo muito favoráveis. Tanto que nós somos hoje o maior exportador de café, de algodão, de soja, de proteína animal. E isso faz realmente o Brasil ser esse destaque no agronegócio mundial. Mas o Brasil não cresceu apenas em volume, né? O Brasil hoje cresceu fazendo todas boas práticas em campo, o que levou realmente o Brasil a ofertar produtos de qualidade, de sustentabilidade, mas a gente vive o desafio climático, como você mesmo colocou. A questão climática hoje a gente acompanha com muito cuidado porque é muito claro os efeitos climáticos hoje nas produções tropicais. Nós vimos no ano passado o clima afetando a produção de café no Vietnã e Indonésia, que são o segundo e o quarto maior produtor mundial de café. E o ano passado também nós tivemos no ciclo de formação do grão do café, nós vimos algumas regiões produtoras de café no Brasil com temperaturas elevadas e algumas com estiagem. Isso prejudica a formação do grão. Então, o que a gente entende é a importância de você ter as boas práticas agrícolas como o melhor cenário para que a gente proteja a nossa produção, para que a gente tenha condição natural de produção. Hoje, a preservar o meio ambiente, nós entendemos que é um grande aliado, principalmente para você ter uma produção consistente, porque nós precisamos de mananciais de águas preservadas, né? O café hoje, temos regiões do Brasil que você tem irrigação no café hoje, justamente para você dar qualidade na formação do grão. Mas o Brasil, Andréa, em termos de pesquisa e tecnologia, o Brasil realmente completaremos em 2027 300 anos de história de café. Uau! E o Brasil, a gente gosta muito, tem esse entusiasmo de dizer que nós crescemos por meio de pesquisa e tecnologia. Então, nós temos hoje diversas variedades produtivas pela Embrapa, produzidas pela Embrapa, pelo IAC, pelo Instituto Agronômico de Campinas e por vários outros parceiros, Incaper,
a própria Emater, que vem fazendo um trabalho hoje de desenvolver variedades que sejam adequadas ao clima e ao solo. Hoje nós temos variedades que são mais tolerantes às questões climáticas, principalmente às secas, mas continua sendo um grande desafio no campo. Nós vimos esse ano o efeito do clima, como eu mencionei, em algumas regiões, e o Brasil deveria vir com uma safra melhor de café. Nós acompanhamos recentemente o anúncio da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgando a sua estimativa sobre a safra de café, e a gente nota claramente um crescimento expressivo na produção de café Conilon no Espírito Santo, de 27%, ao mesmo tempo que o Arábica teve um decréscimo de 6%, segundo a Conab. Então, o clima realmente na produção, por mais que a gente tenha as boas práticas agrícolas, por mais que a gente trabalhe para preservar o meio ambiente, é um fator realmente adverso, que não temos o controle e que vai continuar influenciando na produção agrícola do mundo inteiro. E essas práticas, que a gente pode se aprofundar um pouquinho melhor no próximo bloco, e eu vou deixar o spoiler aqui, e aí você já vai refletindo como que você traz para nós no próximo bloco, o quanto são difíceis, o quanto são desafiadoras, porque o que acontece quando a gente muda, né? Qualquer mudança gera resistência. Exato. Né? Então, eu imagino que a gente está falando aqui, a maior parte são pequenos produtores, né? Produção familiar, o que é algo muito rico, né? Em valor afetivo, em valor histórico, em realmente ter uma produção limpa, né? Não a larga escala, né? Aquelas questões agrícolas mais severas para o ambiente. O café, pelo que eu andei estudando, e tanto que eu permeio, né, no ambiente saudável do café na associação comercial, é uma produção limpa, né, mais amiga do meio ambiente. Então, no próximo bloco, eu vou te convidar a nos explicar como que são esses desafios em relação à resistência dos produtores, né, ou não, né, em agir de acordo com as práticas sustentáveis. Maravilha. A gente fica aqui um rapidinho intervalo e o Heron volta nos explicando sobre os desafios nas produções sustentáveis do café. A graduação à distância Unisanta respeita o ritmo da sua vida. Estude onde e quando preferir, com aulas gravadas e ao vivo. Tenha tempo para estudo, trabalho e família, do jeito que você precisa. São mais de 6 décadas de tradição e mais de 120 polos de apoio em todo o Brasil. Na hora do vestibular, escolha a EAD Unisanta. Nossa qualidade do seu jeito. Voltamos com o segundo bloco do Acesso na TV, com o Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé. Heron, nós falamos sobre a possibilidade, né, das mudanças. Então, quebrar paradigmas, né? Nós sempre fizemos assim, agora alguém vem na minha lavoura e fala que eu tenho que fazer de outra forma. Como teremos, né, a produção de café resiliente com as questões climáticas e como são esses desafios em realmente engajar os produtores nas práticas sustentáveis de produção do café? Andréia, primeiro a necessidade de você fazer um trabalho amplo de comunicação, de assistência técnica. Hoje as empresas exportadoras fazem um trabalho de campo também muito importante de levar essas perspectivas globais, né? Hoje a gente tem dito que quem não estiver fazendo uma produção de forma socialmente e ambientalmente correta, dificilmente fica no mercado, porque isso são tendências. Hoje, em números, cerca de quase 50% do café brasileiro vai para a Europa, onde você tem aí regramentos até desafiadores. Mas o que a gente nota é que esse trabalho de levar ao conhecimento ao campo, de mostrar essas tendências, isso tem sensibilizado um pouco, até porque o produtor hoje, sem as boas práticas, ele também fica muito mais suscetível às intempéries. Né? Ele que vê, ele que põe a mão na terra, verdadeiramente. Exato. Então, o que a gente nota é que, apesar de ser uma cultura tradicional, né, nós observamos, por exemplo, que mesmo diante desse universo de 76% de agricultura familiar brasileira,
a gente percebe algumas mudanças importantes. Primeiro, realmente essa compreensão de que o clima é um fator, um desafiador em toda a agricultura. E preservar o meio ambiente é você também preservar a sua subsistência, de poder garantir uma produção não somente sustentável, mas também de ter a produção do café. E hoje você tem diversas técnicas hoje de produção que realmente fazem da cafeicultura brasileira a cafeicultura pujante. Mas, e também tem um outro fator que a gente vem percebendo, são os jovens, que alguns filhos de produtores começam a ver, estão mais antenados, estão mais integrados com tecnologia, e a gente às vezes vai fazer as visitas nas propriedades, a gente escuta muito isso. O filho do produtor que pede um talhão para ele ali fazer o seu ambiente de experimento. Então, o que é um talhão? O talhão é uma área da propriedade ali, onde tem ali uma quantidade de árvores de café, e ali o produtor acaba cedendo para o seu filho para ele fazer um experimento no sentido de aplicar boas práticas, tecnologia. E a gente ouve em alguns casos muito interessantes que às vezes o produtor vê que a produção do filho está melhor. E isso realmente é muito interessante. A gente sabe que há pouco tempo eu recebi uma informação de uma grande cooperativa no Brasil, dizendo que hoje os pequenos produtores hoje são aderentes aos drones na aplicação de defensivos. Então isso é uma notícia muito boa, porque mostra que o campo está conectado um pouco com essa realidade, sabe que se não produzir em condições adequadas vai ficar de fora desse mercado. E o que a gente percebe é um processo, ainda que lento, mas de transformação, que está sendo uma realidade no campo hoje, e as empresas exportadoras de café vêm cada vez mais ampliando sua ação no campo, juntamente com as assistências técnicas, para poder disseminar essas boas práticas, essas tendências e levar o produtor para um patamar de produção de qualidade e de sustentabilidade. Muito legal. Isso é uma grande quebra de paradigma. E assim, há quanto tempo a gente vem fazendo essa transformação? Sabe mensurar? Olha, o que a gente coloca como, olhando um pouco para a agricultura brasileira, o que a gente coloca é que 1976, quando da criação da Embrapa, ali foi realmente uma quebra efetiva de paradigmas, porque na ocasião o Brasil importava vários produtos agrícolas, né? E nós passamos a ser o maior exportador de vários desses produtos que até então exportávamos. E o que a gente percebe é que até hoje nós temos grandes avanços em pesquisa e tecnologia que vem realmente colocando o Brasil como esse grande caso de sucesso de café no mundo, né? Eu sou suspeito para falar, mas quando a gente escuta toda a pesquisa e a tecnologia desenvolvida na cafeicultura brasileira, que nos enche de orgulho, a gente entende que desses 300 anos nós crescemos, mas procuramos cada vez mais aprimorar os nossos processos produtivos, os nossos processos de separação de grãos, de preparo do blend para exportação. Então, é algo que quando a gente olha, a gente fala assim, como é que o Brasil realmente está avançado? E isso nos enche de orgulho, porque foram desafios de anos, são 300 anos de história. Sim. E o que a gente observa é que nós temos agora que nos preparar para os próximos 300 anos. Ok. E esse desafio já começou, né? Exato. Porque se a gente tem aí, vamos falar assim na questão climática, né? Uma alteração climática severa em pouco tempo e uma tendência assustadora, né? Que todo esse trabalho de realmente instaurar a emergência climática, colocar metas para todos os países em relação à descarbonização, a tudo que aquece o planeta e até mesmo o que a gente vem estudando, né? O café, ele mais limpa o carbono do que gera. Exato. A produção. Ela contribui, né, com o crédito de carbono. É uma produção que mais preserva do que desmata. Então, esses assuntos não chegam ao meio comum, né? O que chega ao meio comum é a pior história, né? A história da devastação, é a história do defensivo. E muito pelo contrário, o café usa de natureza para isso, né? Você até me mostrou a questão dos polinizadores, né? De usar outras produções que são defensivos e elas... Então, assim, a gente tem pouco tempo realmente para virar uma chave
e fazer uma mudança significativa ambiental, porque a planta sofre antes de todo mundo, né? Ela está ligada à terra, ela precisa da água limpa e potável. Então, existe já um pensamento realmente para os próximos 300 anos. Olha... Não tão 300 assim, né? Mas assim, já tem um olhar para do jeito que está, não dá, ok, mas nós temos que ter a estratégia para que não mantenha esse platô também, né? Evolua. André, hoje o Brasil infelizmente, a gente comunica mal o que é a cafeicultura brasileira. Hoje nós não consideramos o Brasil apenas o maior produtor mundial de café commodity. Hoje nós exportamos um número expressivo, um percentual de 15% a 20% da nossa exportação de café. Hoje se origina de cafés com algum selo, norma, programa ou certificado de sustentabilidade. Então são números muito importantes, que mostram que a cafeicultura não cresce apenas como commodity, mas também olhando para esse futuro onde você tem os desafios climáticos. O Secafé promoveu um estudo juntamente com a USP, a Exalc USP, o estudo foi conduzido pelo professor Serri, onde mostrou que o café, a planta do café, ele sem a adoção das boas práticas, ele já sequestra carbono. Sim. Né? Quando você percebe as boas práticas, você potencializa em 10 vezes, 8 vezes mais o sequestro desse carbono. Então, nós temos hoje uma planta perene que já cumpre com seu papel de sequestrar o carbono, de reduzir os efeitos dos gases de efeito estufa, mas ainda há muito para o que fazer. Nós temos hoje nascentes de água que precisam ser preservadas. Perfeito. Nós precisamos hoje cada vez mais produzir respeitando o meio ambiente, porque o meio ambiente é um aliado da produção de café, principalmente os cafés sustentáveis. E nós temos visto hoje uma tendência, na verdade, em toda a cafeicultura brasileira. Hoje, nas regiões de café, as principais regiões de café do Brasil, você vai poder encontrar propriedades que ao seu entorno você tem áreas preservadas, você tem nascentes recuperadas. Uhum. E isso realmente é um trabalho que, quando a gente olha para o atributo que o Brasil é classificado como o maior produtor, e você vê uma realidade dessa no campo, dessa sustentabilidade de pequenos produtores que estão ali produzindo, preservando o meio ambiente, isso nos enche muito de orgulho. E, como repetindo o que eu disse há pouco, é uma pena não sabermos comunicar isso para um público. Exatamente. E o que a gente percebe, André, é que esse é um dos desafios da cafeicultura brasileira. Nós entendemos hoje que o produtor que está a céu aberto produzindo, ele precisa ter o reconhecimento, ser valorizado. Hoje nós entendemos que produzir com qualidade e sustentabilidade gera acesso a mercado, gera valor diferenciado para o produto. Então nós queremos trabalhar junto com o produtor, o comércio exportador, fazendo esse trabalho junto com os produtores, para que a gente gere renda e riqueza no campo. E tenhamos um comércio exportador de café saudável e atendendo aí aos mais diversos e exigentes paladares de café ao redor do mundo. Muito interessante, porque é justamente isso, é a sensação que eu tenho por eu estar no ambiente do café e saber o quanto é rico o agronegócio do café em relação à sustentabilidade. Sou uma defensora e sou uma ótima bebedora de café. Que bom. Não me abalou o preço do café, me abalou no bolso, mas não abalou meu coração, porque eu entendo os motivos. É muito fácil a gente reclamar pra caramba que o café tá caro, mas ninguém deixa de usar o carro uma vez por semana, não planta uma arvrinha, né? Aí a gente tem N motivos aí para compensar esse aquecimento, né? Mas muito interessante, você citou aqui por muitas vezes estudos, Embrapa, estudo científico, não é só o campo, né? A empregabilidade que o café promove é incrível, a gente tem que usar bem dessa riqueza. Poxa, tecnologia sendo desenvolvida para algo que é super brasileiro, isso tem muito valor, isso tem que ser fomentado, tem que chegar, né? Hoje está sendo aqui uma fonte de comunicação segura do que é o agro do café. Muito bom, muito obrigada por essas informações. Nós vamos fechar o segundo bloco, voltamos daqui a pouco com o nosso último bloco. Muito obrigada por nos assistir até agora. Voltamos em breve.
Começa agora o último bloco do Acesso na TV com o Heron. No intervalo a gente ficou conversando e vamos falar sobre o preço do café, né, Heron? Olha, isso tem sido conversa de elevador, conversa de fila. Eu tive tristes notícias de instituições filantrópicas que deixaram de servir café para os seus pacientes por conta do custo. Precisou cortar o café, diminuir, né, as garrafas de café fornecidas por conta do custo. A gente entende, né, orçamento é orçamento, mas traz para nós a informação garantida do que realmente é esse acréscimo do preço, se isso vai mudar, se isso vai aumentar, como que está o preço do café. Andréa, muito boa a sua pergunta. É a oportunidade que a gente sempre tem de poder dar esse esclarecimento ao nosso consumidor. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café. Os preços de toda commodity, elas são lastreados em bolsas. E bolsas são regidos por fundamentos de mercado. Então, o que a gente viu ano passado é que o efeito climático causado no Vietnã, que é o segundo maior produtor, e na Indonésia o quarto, isso fez com que os preços de café disparassem nas bolsas. E isso, logicamente, se reflete no mercado interno. E a gente vê até associações equivocadas de tentar associar a exportação recorde do Brasil ao aumento do preço. Nada tem a ver com isso, porque não faltou café no mercado. O que a gente viu um aumento da exportação, mas o industrial brasileiro ele se readequou a essa questão da condição de preço global. Esse ano, por exemplo, quando nós olhamos janeiro a abril, a exportação brasileira caiu 15% e o preço continua alto. Então, nada tem a ver com o efeito da exportação. Nós estamos aqui discutindo um tema que é realmente o grande impacto da produção tropical no mundo, que é a questão climática. Então, os efeitos climáticos, eles se refletem nos preços dos produtos comercializados em bolsa. É assim com o café e vários outros produtos agropecuários. E com relação a essa expectativa, o Brasil está ainda em processo de colheita. Os números da Conab demonstram um crescimento de 2,7%. Isso oficialmente, mas nós acreditamos que o Brasil tem uma produção um pouco maior do que estimado pela Conab. E nós vamos ter uma reação do mercado a partir do momento que esse café entrar no mercado. Então, acreditamos que nós vamos ter um cenário, uma perspectiva um pouco mais acurada, talvez no terceiro ou no quarto trimestre desse ano, quando o café brasileiro efetivamente entra no mercado, e aí nós vamos ter a perspectiva mais consistente do que foi a produção de café durante esse ciclo. Mas, por hora, infelizmente, nós vamos ter os patamares de preço ainda bem elevados. Eu não vou deixar de tomar. Que bom! Não tem como, senão eu não consigo nem sorrir. Cafezinho faz parte. Muito bom, que bom. Então, quem está assistindo agora entende os motivos, né? Vamos segurar a onda e o que você puder ser um contribuidor como pessoa moradora do planeta, né, e das questões climáticas, Exato. Você vai estar contribuindo também para a produção Exatamente. De café. Para fechar esse último bloco, eu gostaria que você contasse sobre a agenda do Secafé. Nós temos aí um intercâmbio, né, do evento que a Associação Comercial promove, o Seminário Internacional do Café, que teremos em 2026. No intervalo, né, como é bianual, no intervalo, vocês promovem o Coffee Dinner and Summit. Quando será? Onde será? Quais as perspectivas deste grande evento? Olha, Andréa, o que a associação tem feito conosco, o Secafé, pelo nível qualitativo e do evento que ela vem promovendo, a associação anda aumentando muito a régua. E isso aumenta o nosso desafio. Desculpa, a gente aumenta mesmo. Como instituição, porque o objetivo das duas instituições é realmente promover uma reflexão técnica de futuro, os desafios que nós temos hoje. O comércio de café tem os desafios da sustentabilidade, tem os desafios da nova regulação europeia, tem os desafios logísticos. Então, isso nós vimos no seminário passado, que passou a integrar a pauta da associação no seminário, e estamos trazendo esse ano também para o Coffee Dinner and Summit, que vai ser realizado entre os dias 2 e 4 de julho em Campinas. Estamos aí com uma expectativa de reunir cerca de 1.200 pessoas. Nós já temos grandes nomes confirmados, parceiros,
porque eu acho que nós temos que olhar para o futuro. Falamos há pouco sobre os próximos 300 anos. Nós temos hoje uma expectativa de crescimento de consumo no mundo bem otimista, principalmente com a região asiática, onde você tem ali um crescimento puxado pela China, e hoje nós vimos aí Índia também, que vem também com a sua população desenvolvendo o hábito do consumo. Então a gente tem uma perspectiva muito positiva, mas precisamos estar preparados. Então esses encontros, eles são importantes porque eles promovem essa reflexão, eles estimulam as pessoas a pensarem a cafeicultura nos próximos anos e das oportunidades que vão continuar aparecendo para todo o segmento do café. Então nós estamos aqui bem entusiasmados, trabalhando aqui com bastante engajamento da equipe, já com aquele frio na barriga, porque agora faltam apenas 30 dias. Sim. E realmente o desafio aumenta, mas nós queremos crer que a partir do engajamento da equipe, que nós estamos aqui dedicados, a nosso objetivo é oferecer, assim como a associação, o melhor evento possível para que as pessoas saiam de lá com reflexões importantes sobre a perspectiva de café nos próximos anos, porque realmente café é paixão, né? Há uma teoria que quem trabalha no café nunca mais sai. Eu sou suspeito para falar porque eu já tenho mais de 30 anos trabalhando no café e adoro trabalhar, e cada vez mais que a gente entra nesses temas que eu mencionei há pouco, que são desafios para a cafeicultura, cada vez mais a gente se sente encorajado de se entregar, porque realmente é a oportunidade para exportador, para produtor, para segmentos da indústria de torrefação, de solúvel, de pequenos produtores. Então, o que a gente realmente vem trabalhando como instituição, em parceria com a associação, são promover esses encontros de alto nível, pensando nos próximos anos para a cafeicultura brasileira. Excelente, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um grande sucesso, estaremos lá, não só torcendo, mas estaremos presentes. Vai ser um grande sucesso, com certeza. Obrigado, serão muito bem-vindos. E obrigado pela régua alta. A de vocês também é ótimo, porque um vai superando a régua do outro e a gente vai fazendo eventos cada vez mais legais. Muito bom. Heron, eu te agradeço muito por esse encontro. Eu esqueci de te falar antes que essa caneca você ganha. Ela é sua, ela tem água de verdade, pode tomar. Maravilha. É uma caneca de fibra de café. De fibra de café não, de fibra de arroz. Olha, eu já misturei o café. Eu acho que eu tô com vontade de tomar café. Muito obrigado. Infelizmente, podia ser café dentro, né? Eu acho que seria o ideal. Como o café também é água, eu vou relevar. Tá, mas ela é sua, de fibra de arroz, porque a gente promove, né, a não utilização exacerbada do plástico. Então, fica aqui o nosso grande agradecimento. Obrigada por toda a parceria do Secafé, pela sua parceria conosco. Desejamos grande sucesso a toda a produção de café e ao evento que vem aí em breve. Eu agradeço a Associação Comercial de Santos, sem dúvida uma grande parceira do Secafé. Nós aqui temos o maior porto escoador do café brasileiro, e ter a parceria da associação nesses encontros, sem dúvida, faz com que o evento seja ainda melhor. E nós agradecemos a oportunidade de poder falar sobre o café, é sempre, como eu falei, um entusiasmo falar, e agradeço pelo convite e estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Nós terminamos agora o ACS na TV versão Movimento ODS com Eduardo Heron, do Secafé. Não existe o curso perfeito. O que existe é aquele que mais combina com você. Não existe o professor mais legal. O que existe é aquele que mais te inspira.